Passamos a apresentar o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Agradecemos por sua honrosa audiência. Até aqui nos ajudou o Senhor. Estamos apresentando o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Chegando! O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Jesus é o meu abrigo, minha fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Chegando, oh meu Deus, muito obrigado. Chegando esse programa Manancial de Água Viva aqui pela Rede Missões, nesta tarde de hoje. E por isso que eu aproveito e dou meu boa tarde para todos aqueles que irão nos escutar durante esta tarde. Que Deus continue nos abençoando maravilhosamente bem. Sejam bem-vindos. Nós estamos aqui justamente para ter um encontro com todos vocês, em nome de Jesus. E eu quero deixar para vocês agora uma palavra dizendo que no jardim da vida, o gramado mais verde é a solidariedade, a água mais pura é a sinceridade e a flor mais linda é a amizade. A flor mais linda é a amizade. A amizade é uma coisa maravilhosa, é algo especial. Porque o Senhor Deus diz na sua palavra: amai ao próximo como a ti mesmo. E nós só poderemos amar ao próximo como a nós mesmos se nós tivermos uma amizade sincera, fiel, abençoada em nome de Jesus. E esta é a palavra de vocês que eu deixo nesta tarde de hoje. E neste momento... Chegando! O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. A graça e a paz, meu irmão, minha irmã. Pastor Edivaldo Oliveira falando aqui, Ministério Minuto com Deus. Eu espero que o Senhor esteja abençoando os seus dias e de sua família e rogo a Ele para que proteja e guarde todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem. Eu peço que você se inscreva no nosso canal, que você deixe o seu like e que você escreva aqui nos comentários o seu nome, o lugar de onde você está falando e também o seu pedido de oração. Antes de iniciar a mensagem, eu quero contar uma novidade muito legal para você. Já está disponível o aplicativo Minuto com Deus. Então, se você quer ter acesso a um conteúdo exclusivo, às nossas mensagens que são postadas diariamente, aos nossos e-books, baixe o aplicativo Minuto com Deus. Você será muito abençoado e muito edificado. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você baixar. Amém? O nosso inimigo, que é Satanás, ele está sempre por perto, à espera de uma brecha, de uma oportunidade de te fazer pecar ou de aproveitar do seu pecado. Satanás escolhe as coisas certas para nos enganar, porque ele é astuto, ele conhece a mim e a você. Mas Deus conhece melhor ainda. Por isso, em Jesus, nós fomos libertos do pecado. Mas ainda estamos suscetíveis aos enganos do inimigo. E quando caímos nas conversas dele, nós nos afastamos de Deus. Nos afastamos da igreja, da comunhão e das bênçãos que o Senhor havia guardado para nós. Aí você pode se perguntar: pastor, qual é a saída então? Como eu faço para evitar o pecado e evitar que eu me afaste de Deus?
A palavra de Deus, ela te responde. E eu quero mencionar aqui uma história bastante conhecida, a história de José. Aquele que, em um momento da sua vida, literalmente fugiu do pecado. Eu quero ler com você Gênesis capítulo 39, do verso 6 ao verso 12. Está escrito assim: E José era formoso de porte e de semblante. E aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: Deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher de seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que ele veio à casa para fazer seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo: Deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu e saiu para fora. Muitas vezes a gente pensa que se afastar do pecado é algo que está aqui só na nossa mente ou no mundo espiritual. Mas José provou que quando estamos sem saída, devemos usar qualquer recurso que estiver ao nosso alcance e os recursos do nosso corpo. Ele correu, e mesmo que depois ele tenha sido preso por causa de um pecado que não cometeu, porque ele foi acusado injustamente de ter assediado a mulher, sendo que ela é quem o estava assediando, mesmo assim, preso injustamente, Deus o guardou e o protegeu, pois ele preferiu a condenação dos homens do que pecar contra Deus. Existe sempre aquele pecado que nós cultivamos durante a nossa vida, que é o chamado pecado de estimação. Aquele que você diz que não consegue, que é da sua natureza, ou que você já está tão acostumado a fazer e a pedir perdão, que parece que você já o faz sem se importar com aquilo que o Senhor pensa a respeito. O diabo procura exatamente esses distraídos, esses desavisados, que não oram e que já guardaram o pecado de estimação embaixo do braço. Mas cuidado, irmãos, não se brinca com Deus, nem com o diabo. O inimigo está sempre por perto para roubar, matar e destruir. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, diz assim: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Não dê brecha para o inimigo, não abra nenhum tipo de legalidade na sua vida. Fuja de Satanás, se for preciso. Por mais tentadora que seja a oferta do diabo para a sua vida, Deus tem coisas melhores para você. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Receba esse alerta de Deus para a sua vida. Talvez o Senhor esteja falando aqui com muitas pessoas. Por isso eu peço que você mande essa mensagem para os seus contatos, porque as armadilhas do mundo espiritual, elas podem nos prejudicar, elas podem destruir a nossa vida e, consequentemente, afetar a vida daqueles que estão conosco. Amém? Em nome de Jesus, receba essa palavra. Eu quero, nesse momento, orar por você. Onde você estiver, feche os seus olhos, curve a sua cabeça e vamos clamar ao Senhor juntos aqui. Pai amado e querido,
te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Te agradecemos por esse alerta tão importante que o Senhor ministra aqui ao teu povo. Te agradecemos pelo cuidado do Senhor em nos lembrar que precisamos vigiar. Como Jesus disse, temos que orar, mas temos que vigiar. Temos que cuidar dos nossos passos, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. Pedimos a Ti que, assim como José, o Senhor nos ensine, o Senhor nos dê capacidade para fugir do pecado, para resistir ao mal. Eu quero escolher todos os dias, Senhor, andar na Tua presença. Eu quero Te escolher. Eu quero a Tua vontade e não a minha vontade. Abra os olhos espirituais de todas as pessoas que forem alcançadas por essa mensagem, para que possam resistir ao mal, para que possam identificar as armadilhas de Satanás na sua vida e resistir e permanecerem firmes na Tua presença. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode transformar a vida de alguém. Baixe o aplicativo Minuto com Deus, que está na descrição desse vídeo. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Chegando! O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Sei que você já pensou que Deus errou em ter te escolhido, que o peso da cruz é tão grande que às vezes parece que você foi vencido. Quem nunca pensou em parar, abrir mão de tudo e voltar? Quem nunca pensou, Deus se equivocou, não dá para continuar. Mas saiba que Deus nunca errou, Ele faz o que lhe apraz. Ele te convocou, foi Ele que chamou, não tem como voltar atrás. A dificuldade é parte do processo, aparentemente não tá dando certo, mas o Deus que tem a chave do impossível de forma incrível está sempre perto. Hoje você não consegue entender qual é o motivo de tanto sofrer. Deus está dizendo, é experiência pra você crescer. Eu nunca errei, eu escolhi você, nunca me equivoquei quando chamei você. Eu jamais falhei, os meus planos são perfeitos, insondáveis e ninguém consegue me deter. O tempo é meu, faço do meu jeito, mesmo quando o homem diz que não aceita. No final ele reconhece que a minha escolha é perfeita. No final ele reconhece que a minha escolha é perfeita. Quem nunca pensou em parar, abrir mão de tudo e voltar? Quem nunca pensou, Deus se equivocou, não dá para continuar.
mas saiba que Deus nunca errou. Ele faz o que lhe apraz. Ele te convocou, foi Ele que chamou. Não tem como voltar atrás. A dificuldade é parte do processo. Aparentemente não tá dando certo, mas o Deus que tem a chave do impossível de forma incrível está sempre perto. Hoje você não consegue entender qual é o motivo de tanto sofrer. Deus está dizendo, é experiência pra você crescer. Eu nunca errei, eu escolhi você. Nunca me equivoquei quando chamei você. Eu jamais falhei, os meus planos são perfeitos, insondáveis e ninguém consegue me deter. O tempo é meu, faço do meu jeito, mesmo quando o homem diz que não aceita. No final ele reconhece que a minha escolha é perfeita. No final ele reconhece que a minha escolha é perfeita. Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Não conte teus maiores sonhos a ninguém. Não mostre sua ferida para quem não tem remédio pra curá-la e forças para te erguer. O quê? Não se lamente para quem quer ver tua dor. Não mostre sua fraqueza aos inimigos seus. Mostre só pra Deus. Não chore para quem não sabe decifrar a lágrima de sofrimento em teu olhar. Existe um lugar que é próprio para isso. É você e Deus, é no altar. Quando eu contei os meus sonhos para alguém, me disseram são grandes demais pra você. Quando falei onde queria chegar, me disseram pare por aqui, não valem. Mas com Deus foi bem diferente. Ele me disse vai em frente, eu contigo estou. Quando eu senti medo de seguir, Ele disse Leandro, prossiga, eu te fiz pra ser um vencedor. Desde então eu nunca mais me limitei. Eu guardei no coração as palavras de Deus. Descobri que os planos dele para mim são muito maiores que os meus. E agora? Eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus. Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós, só Ele e eu. Eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus. Tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu, e mais ninguém. Lugar de rasgar a alma é na presença de Deus. Não desabafa no Facebook não. Faz o que Mateus 6:6 diz. Entra no quarto, fecha a porta e conta tudo pra Ele. Conta em segredo, porque publicamente Ele vai te honrar. E hoje eu sou igual criança mimada. Não pisa em mim porque eu conto tudo pro meu pai. Eu conto, eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus. Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus. Só Ele e eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus. Tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu, e mais ninguém. A partir de hoje é você e Deus. E não se fala mais nisso.
Estamos apresentando o programa Manancial de Água Viva com a pastora Renê. Chegando! O programa Manancial de Água Viva com a pastora Renê. Esse programa é uma bênção. Pastora Renê, pastora Renê, manancial de água viva, manancial de água viva, mensagem. Queridos que vamos escutar nesta tarde, olha só, esta mensagem eu dei um título muito interessante, é Transformado pela Verdade. Como acontece isso? Eu vou começando lá na época de Jesus, quando ele andou com seus discípulos aqui na terra, e um certo dia, o Simão, um dos seus discípulos favoritos, ele tirava o sustento do mar. Ele tirava o sustento do mar para a sua casa, para a sua família, até para ele mesmo. Ele então, num desses dias, ele encontrou um andarilho que contava histórias, que contava sonhos. E esse andarilho, ele fazia tudo isso de cidade em cidade. Ele trazia novidades de uma terra muito distante, de uma terra além mar, de uma terra além da vida. Ele encontrou um dia esse andarilho que passou para ele todas essas coisas. Esse homem, esse andarilho, falou coisas que Simão nunca ouvira durante toda a sua vida. Mas, ao ouvir, o fizeram sonhar. Como assim? Como é que eu vou explicar isso? Vejam bem, Simão, aquele discípulo amado de Jesus, sonhava em poder mudar sua sina de longas madrugadas de pesca, de puxar redes à noite, de negociar peixe pela manhã. Ele sonhava sair disso. Ele sonhava todos os dias. Sonhava e ansiava que isso se realizasse. Muitos, queridos, muitos passaram pelo mar de Simão a prometer mudanças. Veja bem, o andarilho parecia nada poder mudar. Ele era igual a todos, com roupas surradas, mãos calejadas, rosto queimado pelo sol. Mas, meus amados, suas histórias cativavam a qualquer um que o ouvisse. Mas, com o andar do tempo, esse andarilho, mudou o nome. Vejam bem, esse andarilho mudou o nome de Simão para Pedro. Pedro. Ele abraçava os sonhos, o Simão que o andarilho mudou o nome. Ele abraçava os sonhos do andarilho e ficava cada vez mais parecido com ele.
Agora, queridos, vejam bem, a nova identidade de Simão, né, mudava a sina dele. Quando o andarilho precisou seguir adiante, então Pedro perdeu o chão, ou Simão perdeu o chão. E sendo assim, ele voltou para aquela vida sem sonhos, para redes e para a pescaria. Mas o andarilho não queria que ele continuasse daquela maneira. O andarilho então o buscou para lembrá-lo daquilo em que se transformara. Viu como é que Jesus procedeu com ele? Jesus não esquece das coisas. Ele está sempre nos ajudando, nos protegendo, nos monitorando. O sonho era agora uma nova verdade. Por isso que eu botei o título dessa mensagem, Transformado pela Verdade. O sonho era agora uma nova verdade, o sonho de Simão Pedro. Sabe por quê? Porque aquele andarilho lhe dera nova vida. E dessa maneira, então, Pedro continuou o sonho e transformou o seu e o nosso mundo. Trouxe luz e a verdade para muitos ao recontar as histórias do andarilho, da qual elas até hoje, queridos, transformam pessoas, transformam lugares, transformam situações. Agora, mais tarde, mais adiante do caminhar, Pedro também se foi. E a história dele é apenas uma das muitas que o andarilho contou. Agora, quem é que as conta? Quem as conta passa a fazer parte delas. Entenderam? Quem conta as histórias do andarilho e da transformação para a verdade de Pedro, quem conta também faz parte delas. Nossos filhos, nossos netos, com certeza eles contarão um dia. Pedro, sem a verdade, que é Jesus, é Simão. E Pedro, com a verdade, é Pedro e é você. Então, é Pedro ou é Simão que vocês escolhem? Lá no livro de Atos, na Bíblia Sagrada, capítulo 2, versículo 41, está escrito: muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3.000 se juntaram ao grupo de seguidores de Jesus. Então, você acredita que é Pedro ou Simão? Hein? Aí a verdade. A palavra sagrada nos alerta que muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. E eram muitas pessoas, mais de 3.000 pessoas, que se juntavam ao grupo. Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Vem renovar os nossos dias, como antes, ó Senhor. Vem acender a chama, sim, a chama do primeiro amor. Fortalecer quem está fraco, ó, preenche o nosso ser. Vem renovar, Senhor, teu povo com poder. Vem renovar os nossos
antes, ó Senhor, venha acender a chama, sim, a chama do primeiro amor. Fortalecer quem está fraco, ó, preenche o nosso ser. Vem renovar, Senhor, teu povo com poder. A situação do mundo é fatal, comodismo é total, só se vê gente chorando. Certamente que os mancebos cairão, os jovens se enfraquecerão, o amor de tantos se esfriando. Se o mundo só tristeza te causou, se o amigo te deixou, ainda existe solução. Só aqueles que esperam no Senhor terão forças e vigor e jamais desistirão, oh não. Só aqueles que esperam no Senhor terão forças e vigor e jamais desistirão. Vem renovar os nossos dias como antes, ó Senhor. Vem acender a chama, sim, a chama do primeiro amor. Fortalecer quem está fraco, ó, preenche o nosso ser. Vem renovar, Senhor, teu povo com poder. Tristeza te causou, se o amigo te deixou, ainda existe solução. Só aqueles que esperam no Senhor terão forças e vigor e jamais desistirão, oh não. Só aqueles que esperam no Senhor terão forças e vigor e jamais, jamais desistirão. Os nossos dias como antes, ó Senhor. Venha acender a chama, sim, a chama do primeiro amor. Fortalecer quem está fraco, ó, preenche o nosso ser. Vem renovar, Senhor, teu povo com poder. Vem renovar os nossos dias como antes, ó Senhor. Venha acender a chama, sim, a chama do primeiro amor. Fortalecer quem está fraco, ó, preenche o nosso ser. Vem renovar, Senhor, teu povo com poder. Vem renovar, Senhor, os nossos dias. Venha acender a chama, sim, a chama do primeiro amor. Fortalecer quem está fraco, ó, preenche o nosso ser. Vem renovar, Senhor, teu povo com poder. Vem renovar, Senhor, teu povo com poder. Vem renovar os nossos dias. Ó, vem, Senhor. Chegando! O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Pastora Reni, Pastora Reni,
Manancial de água viva, manancial de água viva, mensagem. Ouvintes queridos, vou deixar para vocês agora uma história muito interessante e que no final desta história nós vamos enquadrar essa história justamente num caso que ocorreu no Antigo Testamento. Mas primeiro eu vou falar da palavra de Deus, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 4, parte B, quando diz: o que o levou a pensar tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas a Deus. Vejamos como discorre essa história que eu achei muito interessante. Eu creio que você já conhece a história de alguns desempregados que, depois de procurar por toda parte em um lugar onde pudesse ganhar o seu sustento, acabou procurando o dono de um zoológico. Este é um caso que ocorreu: o cidadão desempregado, procurou e terminou indo parar num zoológico. E lá chegando, ele pensou, quem sabe teria algum trabalho para ele. Contudo, ali também não havia nenhuma vaga. Mas o dono do zoológico disse para ele: olha, moço, tem uma proposta diferente. Há 2 semanas morreu o nosso gorila. Ele era uma grande atração para os visitantes. Se você quiser fazer o papel de gorila, eu pago bem. Tenho aqui uma fantasia de gorila e ninguém perceberá que não é de verdade. Claro que o homem aceitou, pois precisava imensamente de dinheiro para sustentar a família. Dessa maneira, começou o trabalho e deu-se muito bem. Com muita habilidade, ele agarrava-se às grades. Em um enorme tronco inclinava-se por cima da jaula do leão, ao lado de onde estava a jaula do gorila. E ele subia naquele tronco como um verdadeiro malabarista. As pessoas paravam para ver as artes daquele gorila. Mas, queridos, mentira tem perna curta. Até que, num desses descuidos, ele escorregou do tronco e caiu justamente na jaula do leão. O leão, naquele momento, ao vê-lo cair ali na sua jaula, deu um urro. Então, o gorila se assustou e tentou aproximar-se das grades da jaula para subir. Mas o leão aproximou-se dele. E ele, vendo o leão se aproximar, desesperado, começou a gritar por socorro. E o leão respondeu: olha, cala a boca, rapaz, senão nós dois estaremos desempregados. Fantasias de ambos os lados. Fantasia de ambos os lados. Por isso que a palavra diz que você não mentiu aos homens, mas mentiu a Deus. Vamos comparar este episódio com uma ocorrência que houve no Antigo Testamento, que foi justamente a história de Ananias e Safiras. Todo mundo, quem conhece a Bíblia, já leu essa história. Então, na igreja, todos os conheciam como cristãos.
Na aparência, eles eram tidos como pessoas que buscavam agradar a Deus. Mas lá no fundo do coração, as coisas não estavam claras. Na verdade, eles usavam uma fantasia de cristão. Até que veio o dia em que a máscara caiu. Sempre assim, sempre tem um dia para desmascarar o mentiroso. Deus revelou a face e nós nem precisávamos ter dado todo o valor da venda da sua casa. O Senhor, era costume, naquela época, tudo que você tinha que vender para prestar conta lá ao sacerdote na época. Ninguém o havia pedido, mas queriam demonstrar quão piedosos eram e mentirosos. Eles estavam então tentando enganar os homens, mas diante de Deus a máscara cai. Conhecia a história do gorila? Teria alguma semelhança com a sua própria? Com certeza que eles venderam as terras e mentiram, só que tiveram um fim trágico. Primeiro, com a morte do marido, e segundo, com a morte da esposa. Todos morreram por consequência da mentira e da enganação. E eu quero encerrar essa mensagem dizendo que a vida de fé é coisa séria, queridos. Não tente brincar com Deus. Ele olha além das aparências e vê o coração. É mesmo assim, não se engane não. Você pode mentir por algum espaço de tempo, mas logo a seguir vem à tona a declaração da mentira. Porque com Ananias e Safira foi a mesma coisa. Eles mentiam que tinham vendido o bem por um preço bem menor para poder segurar algum dinheiro. E não queriam entregar o preço total para o templo. E isso arruinou e causou a sua morte. Então, a vida de fé é coisa séria. Eles brincaram com Deus e se deram mal. Porque o Senhor olha, além das nossas aparências, Ele olha principalmente o nosso coração. Bom, até aqui nos ajudou o Senhor. Programa Manancial de Água Viva, nesta tarde. Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Estamos apresentando o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Vou lhe falar de dois homens que não tinham medo, mas com Deus eles tinham um segredo que causava indignação. Por causa disso, Herodes perdeu o juízo e mandou matar ao fio da espada Tiago, irmão de João. Só ficou Pedro pra aguentar tanta pressão. Lançaram ele na prisão, mas a igreja estava orando.
Herodes disse: aguarde que vem julgamento. Só que Herodes se esqueceu. Crente não morre antes do tempo. Quando a igreja ora, pode esperar que o céu desce. Maravilhas e milagres acontecem. Quando a igreja ora, é só esperar que o irmão Pedro vai bater na porta. A notícia boa está chegando. Nosso irmão Pedro está de volta. É a igreja orando e Jesus salvando. É a igreja orando e Deus te libertando. É a igreja orando e o céu se abrindo. É a igreja orando e Deus te levantando. É a igreja orando e Deus salvando tua família. É a igreja orando e Deus fazendo maravilhas. É a igreja orando e Deus te curando. É a igreja orando e Deus te renovando. Não pare de orar, que o milagre vem. Enquanto você ora, notícia boa tem. Não importa a dor que estás passando, é só confiar. A igreja está orando. Louvando a Deus comigo, Antônia Gomes. Vamos adorar a Deus, minha amiga. Só ficou Pedro pra aguentar tanta pressão. Lançaram ele na prisão, mas a igreja estava orando. Herodes disse: aguarde que vem julgamento. Mas Herodes se esqueceu. Crente não morre antes do tempo. Quando a igreja ora, pode esperar que o céu desce. O céu desce. Maravilhas e milagres acontecem. Quando a igreja ora, é só esperar que o irmão Pedro vai bater na porta. A notícia boa está chegando. Nosso irmão Pedro está de volta. É a igreja orando e Jesus salvando. É a igreja orando e Deus te libertando. É a igreja orando e o céu se abrindo. É a igreja orando e Deus te levantando. É a igreja orando e Deus salvando tua família. É a igreja orando e Deus fazendo maravilhas. É a igreja orando e Deus te curando. É a igreja orando e Deus te renovando. Não pare de orar, que o milagre vem. Enquanto você ora, notícia boa vem. Não importa a dor que estás passando, é só confiar. A igreja está orando. A igreja está orando. Chegando! O programa Manancial de Água Viva, com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Um jovem foi ao barbeiro para cortar o cabelo como de costume. Ele começou a conversar com o barbeiro
e conversaram sobre vários assuntos. Conversa vai, conversa vem, e começaram a falar sobre Deus. E o barbeiro disse: eu não acredito que Deus exista como você diz. E o cliente perguntou: por que você diz isto? Bem, é muito simples. Você só precisa sair na rua para ver que Deus não existe. Se Deus existisse, você acha que existiria tantas pessoas doentes? Existiriam crianças abandonadas? Se Deus existisse, não haveria dor e sofrimento. Eu não consigo imaginar um Deus bom que permita todas essas coisas. E o cliente ficou pensativo, mas ele quis evitar uma discussão e não deu uma resposta imediata. O barbeiro terminou o trabalho e o cliente saiu. Naquele momento, ele viu um mendigo na rua com barba e cabelos longos. Parecia que já fazia um bom tempo que ele não cortava o cabelo ou fazia a barba. E ele parecia sujo e arrepiado. Então o cliente voltou para o barbeiro e disse a ele: sabe de uma coisa? Barbeiros não existem. Como assim eles não existem? Perguntou o barbeiro. Eu estou aqui e sou um barbeiro. Não, exclamou o cliente. Eles não existem. Porque se eles existissem, não existiriam tantas pessoas com barba e cabelos longos como aquele mendigo ali na rua. O que acontece é que as pessoas não me procuram, e isso é uma opção delas. Exatamente, afirmou o cliente. É justamente isso. Deus existe. O que acontece é que as pessoas não o procuram, pois é uma opção delas. E por isso há tanta dor e sofrimento no mundo. Moral da história. Como está escrito em Jó 37:5, Deus faz grandes coisas que nós não podemos compreender. Você pode não entender o trabalhar de Deus hoje, o que está acontecendo na sua vida agora, mas reflita em João 13:7. O que eu faço não sabes tu agora, mas saberás depois. Creia nisso. Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória.
chegando! O programa Manancial de Água Viva, com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Mateus capítulo 15, são 14 versículos, 7 em cada livro. Mateus 15, 21. Isso, coloca o 21 por favor. Isso. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Vamos lá? Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois ela vem gritando atrás de nós. E ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi. Bota Marcos agora, é a mesma história, Marcos 7, 24. Só vamos mostrar uma outra visão. Saiu Jesus daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom, e entrou numa casa, e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher cuja filha estava com um espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, sirofenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. E ele lhe disse: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu: sim, Senhor, mas também até os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas das crianças. Então ele lhe disse: por causa desta resposta, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. E foi ela para casa, encontrou sua filha deitada na cama, e o demônio já a deixara. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção nesta hora, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Amém. A primeira coisa, antes de falar do problema, eu preciso te mostrar o que Jesus está fazendo nessa ocasião. Não apenas nessa, mas em muitas outras. Mas mais uma vez, Jesus vai ter um encontro com alguém que não era necessariamente judeu. Jesus está saindo, certo? Basicamente, quase do território de Israel, para entrar, hoje no Líbano, entrando por Tiro e Sidom. Me parece que não chegou até lá, mas estava ali nos arredores, como diz o texto. E a proposta é mostrar a seus discípulos, principalmente naquele momento, e hoje a nós, tá certo? O que Jesus queria mostrar aos seus discípulos naquele momento, tendo um encontro com uma mulher cananeia, com uma mulher que no modelo mental de seus discípulos não deveria acessar a graça, não deveria ter acesso aos poderes de Deus, à misericórdia de Deus. Ele já havia feito isso quando foi a Samaria encontrar a samaritana e viu depois a samaritana conduzindo a ele todos aqueles homens. Ele fez isso em Gadara, território de Decápolis, quando enfrentou a tempestade para libertar um endemoniado, cujo qual ele volta 2 anos e meio depois àquele lugar e encontra 4.000 pessoas para ouvi-lo. Agora Jesus está
tendo um encontro mais uma vez com uma estrangeira, com alguém cujo qual os discípulos não acreditariam que estariam prontas para receber a palavra da salvação. Em primeiro lugar, para os discípulos, Jesus está dizendo: olha, o que eu estou oferecendo a vocês vai romper as barreiras dos judeus. O que eu estou oferecendo a vocês, ele vai chegar aos gentios, aos não judeus. Vocês precisam estar preparados para pregar o evangelho a Cornélio, para entrar em casa de procônsul, para conversar com Herodes, com César ou com qualquer outra autoridade, seja ela judia, seja ela romana, seja ela grega, seja ela quem for. Essa mensagem hoje reverbera para nós do mesmo jeito. Não há ninguém que não mereça receber o evangelho. Não interessa o que a pessoa esteja fazendo no momento, ok? Talvez no momento em que ela vai estar recebendo a palavra, ela esteja com uma vida que não esteja dentro dos padrões. Mas quem somos nós para julgar isso? Jesus está conversando com a mulher e nitidamente nós vamos ver isso durante a conversa. Na verdade, me parece que ele está querendo dar uma grande lição nos seus discípulos. Então eu vou dizer uma coisa para você, o que digo para mim todas as vezes que encontro alguém que está muito longe dos padrões. Quem sou eu para julgar padrões? Meu papel é apresentar a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, e é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A Bíblia diz: não nos cansemos de fazer o bem. É importante nós entendermos. Então o primeiro passo, quando nós olhamos para o local, é entender que Jesus continua treinando seus discípulos para levar um evangelho que vá além da igreja, que vá além dessas quatro paredes, que possa chegar em outros lugares, não para sofrer os danos, certo? Da imoralidade dos lugares, mas para levar a santidade que se recebeu aqui. É muito estranho às vezes ver alguém que se converte, porque pelo que eu entendo, a Bíblia diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então eu fico muito confuso quando alguém vem de determinados ambientes e se convertem, e eu fico me perguntando se essa pessoa não saiu do mundo dela, porque preste atenção, quando Jesus liberta o gadareno, o homem de Decápolis, quando Jesus vai entrar no barco, o camarada que se converteu quer ir para a igreja, ele quer estar junto com os discípulos, ele quer estar junto com Jesus. Então ele diz: Jesus, o senhor deixa eu entrar no barco e ir com o senhor? Jesus disse: não deixo não. Mas por que o senhor não deixa, se eu me converti e quero caminhar com o senhor? Ele disse: porque você vai continuar caminhando comigo, só que você vai caminhar comigo no seu mundo. É muito interessante nós olharmos isso. Eu sei que pode ser um pouco confuso agora, mas eu vejo pessoas que trabalham em determinados ramos, em determinadas atividades, que quando ela se converte, alguém quer ir lá e quer arrancá-la daquele mundo. Mas aí eu pergunto: quem é que transforma lá, se não tiver alguém com valor daqui lá dentro? Pare e pense. Eu não vou levar isso à risca hoje, porque ainda pode afetar e chocar algumas pessoas. Vamos aqui voltar para o tema, que é resolver problema. Alguém tem? Foi pouca gente, hein? Acho que Deus me deu a mensagem errada. Presta atenção. Como resolver problemas foi o que me saltou os olhos quando li esse texto. Primeira coisa que eu preciso saber é que problema eu tenho, porque tem gente que sequer é capaz de saber o problema que tem. O problema está totalmente descrito no texto. Minha filha tem um demônio. A garota está endemoniada.
isso. A mulher já foi capaz de discernir onde é que o problema reside. Que tipo de problema ele tem? Eu já falei aqui que nós temos problemas materiais, nós temos problemas emocionais e nós temos problemas espirituais. E quando você tem um problema, por exemplo, tem gente que acha que tem um demônio, mas na verdade o que ele tem é um problema emocional. Ah, pastor, um demônio está atrasando minha vida financeira. Mas você vai escutar a pessoa, não tem demônio nenhum, tem uma compulsão doida. A pessoa tem umas dores que gasta, compra o que não precisa para pagar com dinheiro que não tem, para mostrar para quem não gosta. Está todo endividado e o diabo nem andaria contigo, porque você é uma companhia e uma referência nessa área. Você consegue entender? Tem gente que acha, ou na verdade tem um problema material, mas acha que o problema é espiritual. Tem gente que acha que é espiritual e é material, acha que é emocional. Eu só preciso que eu não vou desmembrar isso aqui. Mas eu queria que você entendesse que é muito importante. Eu tenho conversado com pessoas que pensam que tem problemas em área que não tem. Você vai mostrar para ele, querido, você acorda, você não tem problema nenhum nessa área que você está achando que tem. Então você não vai ser capaz de resolver se você sequer sabe onde o problema está ou o que é. Então o primeiro passo, se você quer resolver, você está entendendo? É descobrir onde é que ele está. Tem gente, por exemplo, ah, pastor, o diabo é uma cilada para mim, estou sempre envolvido em confusão. Aí você vai olhar o problema, foca. Aí você vai ver, não, pastor, eu estou sempre em crise. Você vai ver, o problema é gestão. Aí você vai ver, está sempre doente. O problema é demônio. Nós precisamos entender que se queremos resolver os problemas, precisamos primeiro saber onde é que ele está, o que ele é, qual é o seu problema de verdade. Está assim de gente que não resolve simplesmente porque sequer é capaz de identificar onde ele está. Ah, você já viu gente forte com preguiça? Você já viu gente fraca, sem força? Não. Quando nós decidimos resolver as coisas, nós precisamos buscar uma visão clara. Onde está? Ela sai de casa, é verdade, sabendo que deixou em casa um problema. E se alguém lhe perguntasse qual é, ela diria com facilidade: eu estou com um problema, tem um demônio na minha filha, o problema da minha casa é espiritual. Não, pastor, o problema da minha casa não é espiritual, o problema da minha casa é emocional. Pessoas desgovernadas emocionalmente, não pensam no que falam, certo? Agem de formas tempestivas, certo? São pessoas violentas muitas vezes, e aí a gente vive esse pandemônio dentro da nossa casa. Não, pastor, emocionalmente nós nos damos bem, estamos todo mundo no caminho do Senhor, mas enfrentamos dificuldades materiais muito grandes. Volta e meia estamos envolvidos em dívidas, em questões, certo? Não conseguimos parar em emprego nenhum. Então você vai tendo que primeiro descobrir onde é que o problema está. É isso. E segundo, a solução está onde? Onde é que está a solução dessa mulher? Eu confesso que inicialmente eu achei que a solução estava em Cristo, mas aí eu descobri que a solução para tudo está em Cristo. Então eu falei, bom, onde é que começa a solução de um problema? A mulher tem uma menina endemoniada dentro da casa dela, sim ou não? Então ela tem um problema. Esse problema precisa ser resolvido. Onde é que está a solução? Repita para mim: dentro da casa dela. Fala para mim. Onde é que está a solução? Isso. A solução do problema está dentro da casa dela. Onde? Nela.